Bem-vindo ao podcast da Abrahoff, a voz da harmonização orofacial, diretamente do Full Face 2026, gente. Estou com um convidado muito especial que vai falar de um assunto que eu sou apaixonada. Ele, que é cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial e reabilitação oral e especialista responsável pelos fios da Allure Medical. Dr. Alexandre Lira, muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem. O prazer é meu estar aqui com você, Fernanda. Doutor, hoje vamos falar sobre fios de PDO para volumização e reposicionamento tecidual, é isso? É isso, vamos falar um pouquinho de como é que os fios surgiram, para que a gente usa fios, para que a gente pode, o que a gente esperar dos fios, né? Esse é o grande ponto, o que a gente pode esperar quando a gente trabalha com fios. Esse vai ser o nosso tema aqui hoje. Então, para a gente começar, doutor, os fios de PDO, eles já são conhecidos, né, no mercado. Mas volumização e reposicionamento tecidual são abordagens mais avançadas. Então, como que o doutor define esse uso diferenciado na prática? Vamos fazer o histórico dos fios. Né? O histórico dos fios eram fios simples, fios liso mono, parafuso, que a gente tinha que colocar muitos fios num ponto só. Então gerava uma inflamação, porque existia o trauma da agulha, mas era a forma que antigamente a gente conseguia fazer volume. A indústria percebeu, precisamos criar instrumentos que de uma vez só eu consigo botar um volume maior de fio. E a Allure Medical ela veio com 3 modelos. Um modelo de forma de tubo, um modelo de forma de vários filamentos e um modelo de um fio único e espesso. Ou seja, independente do modelo que você escolha, ele vai volumizar. Certo. A dificuldade é qual utilizar. Então você vai ter que saber área de trabalho, questão de tamanhos diferentes e capacidade de volumizar diferente. Tá. Então sempre que a gente traz algum fio de volume para o mercado, a gente tem que ter o lado educacional, isso é muito importante. Certeza. Né? Destruir ao clínico, cabe à empresa passar para eles como é que você escolhe o fio ideal para cada lugar. E hoje a gente oferece esses 3 fios, que é o fio multifilamentar, que é esse fiozinho aqui, ó, de vários filamentos. Tá com uma capacidade, o Hydra talvez São seja... vários em um único. Isso, e aí a gente tem que definir, quando a gente fala desse modelo, que é o multifilamentar, o mercado gosta de falar de quantidade de fio. Sim. Se você olhar esse fio, vocês vão ter uma percepção muito grande de capacidade de volumizar. Por quê? Porque a espessura dos fios dele é bem maior do que outros do mercado. Isso eu não estou falando se ele é bom ou ruim, eu não estou comparativo em bom ou ruim. A fala é, ele tem a capacidade de volumizar mais do que outros do mercado porque ele é mais espesso. Certo. É aquela história do 10 pessoas magrinhas e 8 pessoas bem gordinhas. Qual ocupa mais espaço? Então essa é a capacidade do Hydra em realizar o trabalho dele de volumização. Tá. Ele se torna um fio mais barato porque com um dele você compensa 2 às vezes das outras empresas. Tá? Então a gente trabalhou em cima do Hydra há muito tempo. Tem o fio Nose, que é um fio único, que é um fio fácil de colocar, é um fio espesso, o SP2. Ele é espesso, ele é único, mas bem espesso. Ou seja, a célula quando vai em direção a esse fio, demora mais a degradar. Porque tanto o multifilamentar como o tubular, que é um formato de tubo, você tem célula dentro e fora deles. Esse aqui só tem fora. Então ele demora mais tempo. Então são 3 modelos. Os 3 volumizadores, mas com capacidade diferente e tamanhos diferentes. Para cada região, para cada indicação. Para cada região. Então, assim, regiões que você quer mais modelar, o multifilamentar eu acho melhor. Regiões que você quer mais impacto, eu acho que o tubular e o nose funcionam melhor. Mas de professor para professor isso varia muito. Eu digo isso porque eu converso com os professores. Sim. E às vezes o meu desejo, eu gosto aqui botar, ele acha que não. E tá tudo bem, tá tudo certo. Aquilo que a gente tem que respeitar o lado clínico de cada um. Cabe à empresa apenas mostrar aos professores e aos clínicos a diferença entre marcas e a diferença entre forma de aplicação. Certo. Perfeito. E quais são as bases anatômicas que precisam estar sólidas antes de um profissional avançar com essa técnica e ter segurança? Assim, a palavra segurança, eu acho que a indústria trabalha muito hoje com a palavra segurança, mas se a gente pensa em fios com garra, a gente tem que entender ligamento, a gente tem que entender onde eles estão, como eu atravesso eles, que eu vejo muitas pessoas passando por cima do ligamento, porque o ligamento ele tem uma base, ou óssea, ou não, ou músculo, mas ele abre como uma árvore e a parte de cima é diferente da parte do meio. Então saber capturar esse ligamento é importante, então tem que entender a anatomia,
porque o fio não faz o trabalho sozinho. Sempre existe alguém por trás do fio que é o responsável pela parte de resultado clínico. E eu sei que a gente, como ser humano, a gente não gosta muito de falar da gente. Sempre é mais fácil falar de produto. Mas eu sempre pontuo que para ter um resultado bom com fio, sabendo a anatomia, sabendo de produto, eu acho muito importante, e a técnica para mim é um terceiro ponto, não tão importante como os primeiros. Então, conhecimento do anatômico, o produto, ou seja, como esse produto dessa empresa se comporta, como é que ele funciona, qual é a profundidade que eu tenho que colocar, qual é o pertuito que eu tenho que usar, e aí vem a técnica. Aí vocês vão saber a técnica, aí vem o lado individual de cada um. Eu conhecendo isso, eu faço o meu planejamento. Com certeza. Né? Então, foge da parte do decoreba. O que eu faço? Todo mundo faz assim? Não, o Alexandre faz isso, a Fernanda faz. Então a gente tem N tipos de professores que trabalham de forma diferente, mas conhecendo o produto e conhecendo a anatomia. Perfeito. E aí o resultado, cada um vende o seu peixe da melhor maneira possível. Verdade. E como que você seleciona o tipo e a espessura de fio ideal para cada caso clínico? Para você saber de espessura, você tem que entender de USP. O USP significa a espessura de cada fio. Que me dá o quê? Ela me dá principalmente o volume de PDO que eu estou entregando. A USP é o que comanda o volume. Por exemplo, num fio de tração, o que me dá a USP? A força tensional. O que seria isso? Se eu pegar o fio e for esticar, onde ele vai romper? Estourar. Isso é força tensional. Força tracional é a capacidade da garra daquele elemento. Certo. Então, eu vejo muita gente falando assim, esse fio é muito grosso e traciona mais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, gente, isso uma é muito força importante. Tensional, outra é força tracional. Né? Então, determinando, por exemplo, nos fios base, a espessura está ligada à pele. E aí cai no ponto de que a gente tem que saber pegar na pele, ver a pele para determinar a espessura. Cai no problema de pessoas mandando fotos para a empresa. Vê aí o planejamento para mim. Não se vê pele com foto. E aí isso acontece muito, né, doutor? Muito. Infelizmente. Sobre como que a gente vai avaliar? Assim, eu acho que o clínico ele tem que avaliar se o meu paciente sabe que eu estou mandando para uma pessoa que às vezes nem clínica porque na venda eles não são clínicos. Para ele avaliar o fio não faz sentido, né, pra gente. Então a gente tem que ter autocrítica e buscar esse conhecimento e saber mexer em pele, saber qual é a espessura, porque não cabe a empresa fazer isso. A empresa cabe a falar de produto e explicar o produto. O melhor produto e orientar, né? Mas realmente fazer avaliação, até porque cada paciente vai ter uma indicação, né? Sim. Não é porque eu fiz isso numa que vai ser, não. Então, por mais que ele mande a foto, daí a pessoa pode até pensar, na próxima também vou usar isso, mas não. Né? Não é receita de bolo. A gente somos rostos diferentes, pesos diferentes, pele diferente, e aí cabe ao clínico, como o clínico que saber avaliar. Se eu não sei, ou eu me delego a alguém que saiba, e aí tem dermatos, cosmetólogos maravilhosos, se eu não quero trabalhar com pele, eu não preciso trabalhar. Mas eu preciso que alguém esteja junto comigo, porque gerenciar a pele é fator principal para qualquer tipo, principalmente para fio. Porque o fio funciona da seguinte forma: você bota o corpo estranho, que é o fio, dentro do tecido, existe uma reação imunológica que identificou o invasor, macrófagos, células vão para destruir, não consegue, chama um cara chamado fibroblasto, produz algo em volta para isolar. Então, se a gente acredita nisso, a gente tem que entender que gerenciar a pele é fundamental para pensar em fazer fio, independente qual seja. Se é fio de tração, eu preciso de colágeno, eu preciso de elastina para puxar. Então, faz parte do processo de fio fazer, aliás, é grande esse processo, né? De toxina, gerenciar a pele, aí chega a vez do fio, aí depois vem ácido e assim por diante. Associar, né? Associar. Hoje, fio não é um instrumento único. Ele é uma ferramenta a mais dentro do arsenal da ROF. Perfeito. Se isso é dito, tem que ser colocado, porque senão a gente prejudica o produto. Eu só fiz fio e não deu certo. Não é assim que funciona. Porque aí o profissional põe a culpa no produto ou o paciente também. Não é, né? Não é. O produto é maravilhoso. O fio é uma ferramenta a mais. Então a gente tem que usar ele como uma ferramenta a mais dentro do nosso arsenal. Senão, exatamente. Ele não é sozinho e não faz nada. Sim. Né? E isso tem que ser muito bem dito, muito bem colocado pelos professores para que o produto consiga entregar aquilo que ele... E o entregar, Fernanda, tem até um ponto que a gente tem que conversar. Vamos conversar. O que acontece? O entregar, qual é o limite do fio?
né? Eu vejo as pessoas fazendo fio de tração. E qual é o limite? Quanto eu posso puxar esse fio? Será que se eu puxar ele muito vai ficar bonito? Mas será que biologicamente vai ter uma resposta boa? Será que esse colágeno que vai formar vai ser um colágeno organizado? Ou vai ser um colágeno desorganizado mais para fibrose? Então, tudo a gente tem que entender que é limite. Eu brigo muito isso de limite porque eu vejo no Brasil uma tendência de querer corrigir tudo com um produto só e vamos puxar o que quisermos, vamos danar, amarrar a cara da pessoa. Não funciona biologicamente assim. A gente tem que ter limites para que o nosso colar... Sabe aquela história que botei a mão na minha pele e tá durinha, tá boa? Nem sempre. Não. O durinha pode ser uma matriz extracelular dura, Sim. já que não tem a fluidez das minhas células. Isso biologicamente não é bom. Então a gente tem que sempre trabalhar gerenciamento de pele. Eu até na Alur, eu gosto muito da Alur, que ela tem toda a parte de biossom, PDRN, ativos, para qualificar a pele, para fazer o seu tratamento. Então eu acho que isso é muito importante. Perfeito, associar. E quais são os erros mais comuns que o doutor observa em prática com fios de PDO e como evitá-los? Os erros, as intercorrências acontecem, é aquela velha ditado. Intercorrências, não podemos conviver com elas. Né? A gente, então, é importante saber sair, porque nós trabalhamos e somos sujeitos a intercorrências. Exato, foi o que a gente falou antes, né? Só tem intercorrência quem trabalha. Atua, sim, mas isso. A gente não quer ter, então tem que se prevenir e caso tenha, saber conduzir. Não podemos conviver com intercorrência. Isso aqui, mas ter intercorrência faz parte de trabalho profissional, que você trabalha toda hora com rosto diferente, com ambiente celular. Estamos sujeitos. Mas qual que é o erro mais comum que o doutor observa, assim? Olha, os erros mais comuns são aqueles que a própria indústria está tentando resolver. Ou seja, em fios de tração. Você está fazendo um fio cair para dentro da boca, por exemplo, com a cânula. Hoje existem cânulas W. Então, se eu tenho um rosto magro, eu vou trabalhar com uma cânula W. Se eu tenho, por exemplo, uma técnica reversa de baixo para cima, num tecido fino com uma artéria grande, eu tenho uma cânula W. Então, eu tenho que saber qual a ferramenta que eu uso para sair de intercorrência. E intercorrências tem erro de plano, que é mais treinamento, que eu digo que é treinamento, ou seja, não é só você pegar um fio e enfiar. Né? Aonde esse fio vai passar. Tá. Exatamente. Então, e muitas pessoas acham que o fio é só pegar, ver um vídeo e replica um vídeo. Não faz sentido. E asepsia, né, doutor? Asepsia, cabelo, saber aonde que tem cabelo. Se eu determinei que ali é um pertuito, eu, como profissional, vou impor ao meu paciente que ali eu vou passar uma lâmina, vou passar uma tesoura, porque a gente sabe, mas o paciente não. Do que pode acontecer. Então cabe a gente fazer a instrução dele. Sim. Nós somos clínicos e somos soberanos em relação ao nosso paciente. Se ele não quiser aceitar as nossas regras, ele não deveria ser nosso paciente. Exatamente. É simples assim, na minha cabeça não tem que eu lutar pelo paciente. Ele que tem que lutar para mim me valorizar, já que ele está me procurando para dar a solução para ele. Verdade. E qual que é o perfil de paciente que mais se beneficia com essa abordagem? Como você conduz a conversa no consultório para alinhar a expectativa? Expectativa é uma palavra muito importante, né? Aquele negócio do natural, onde é que você quer chegar, se ele entende que ele envelhece, se ele entende que ele vai ficar velho, ou seja, não quem somos nós para fazer uma pessoa não envelhecer. Então a gente qualifica fases do envelhecimento. Se ele entender que a nossa missão é essa e tivermos na mesma sintonia, aí ele vai me aceitar e vamos ser fidelizados um com o outro. Isso eu consigo fazer para ele. E você vai envelhecer. Eu tenho um paciente que falou assim pra mim: doutor, há 8 anos atrás, quando você colocou o fio, ficou bem melhor, né? Eu falei, porque será, né? Sério? Qual é o motivo que você acha? Porque a gente envelhece. Às vezes as pessoas acham que estão em tratamento e não vão envelhecer. E vai ficar assim e a gente vai lapidar, a gente vai fazer aquele processo acontecer da melhor maneira possível. A gente vive mais, a gente dura mais. Então, reduzir a expectativa é um ponto. E melhor que reduzir a expectativa é não gerar a expectativa da nossa parte. Não prometer nada, né, doutor? Às vezes a gente está gerando, falando assim, você vai ficar assim. Esse tipo de venda gera só uma vez. Ela não volta. A pessoa não volta. E você não ganha o dinheiro que a ROF pode dar, que é a fidelização, que é voltar. Porque ela fica frustrada, né? Frustrada. A palavra frustrada foi muito forte durante muito tempo, principalmente em fios, quando a gente só trabalhava o lado de gerar expectativa para vender fio. Hoje a gente trabalha não só a expectativa de chegar a um resultado, mas a parte biológica, a parte de colágeno, a parte de indução, né? De tudo de isso colágeno. faz parte de fio, né? Ele não é um elemento cirúrgico.
Porque acho que talvez no começo teve muito isso, doutor. Você acha que a aposta dos pacientes mesmo era essa a ideia? E depois foi mudando o olhar em relação aos fios? Mas por quê? Porque a cirurgia, o cirurgião abre, corta todos os ligamentos, tem a pele na mão para fazer isso aqui. Sim. Quando a gente trabalha com fio, o ligamento tá assim, ó, daqui você não passa. Você não tem como sair dali. Então não tem como ter um resultado cirúrgico dentro de um resultado que a pessoa todos os ligamentos estão ali. Então a gente tem que trabalhar isso ao paciente, ele tem que entender isso. E quando a gente explica isso para ele, quando a gente passa a verdade para ele, isso a fidelização nada mais é qualquer relacionamento. Quando você enxerga a verdade, você começa a se encantar por aquilo. Sim, Então, se a gente trabalha em cima de mentiras, no momento ele vai se romper, vai não vai sustentar. Eu sempre falo, trabalhar com a verdade, com o que você acredita, não tem erro. Sim. E as pessoas às vezes perdem, eles acham que não falar a verdade pode ser um lado da pessoa não fechar. Eu acho exatamente o contrário. Se a pessoa não quiser fechar com a minha verdade, é melhor não estar comigo. Exatamente. Eu faço exatamente o contrário. E você se posiciona assim, né? Sim. E acaba que vai atraindo pessoas que vão se conectar com você. A gente às vezes quer abraçar todo mundo. Eu acho que a gente tem que abraçar as pessoas que realmente acreditam na gente. E essas pessoas replicarem o nosso nome, eu acho que assim se constrói uma clientela da Fernanda, comunidade, do Alexandre. né? Eu falo que é uma comunidade. Tem cliente para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Eu falo muito isso até nas palestras. Seria muita... nem sei a palavra, mas assim, eu sozinha não conseguiria atender uma cidade inteira, imagina. Não tem... É uma hipocrisia. Hipocrisia, hipocrisia é a palavra que eu queria... você achar que você é dono do mundo e vai resolver. Exatamente. Então tem mercado para todo mundo. Os pacientes vão se identificar com o perfil de cada profissional. Você trabalhando com a tua verdade vai atrair os pacientes que vão acreditar e gostar do perfil do teu trabalho. Sim. Né? O fio veio para isso, ou seja, os fios vieram como instrumento muito eficazes. Hoje eu uso menos ácido no meu consultório do que fio. Eu uso menos ácido e mais fio. Eu entendi. Então a gente tem que saber passar isso, né? Assim, construir, porque às vezes é difícil vender fio se você acreditar só que o ácido resolve. Então você tem que acreditar naquilo que você está trabalhando. Você tem que acreditar, exato. Se você não acredita, não vai ser o teu paciente que vai acreditar. Eu sou desse ponto. Se você não acredita, por que o paciente vai acreditar? Se você não acredita? Porque a tua verdade não vai ser na sua cara. Ela vai entender que você está tentando jogar algo. Então, o fio passou por essa época de que muita gente não acreditava porque estava se pensando errado no fio. Estava se pensando, buscando num produto uma coisa que ele não entregava. Hoje a gente entende exatamente qual é o limite do fio, onde chegar com o fio e o que se quer. Depois de fio, pode botar o ácido e construir. Sim. Eu acredito em montar uma face. Montar a face gerenciar a pele, toxina, fio, ácido. Aí eu consigo construir e manter. Perfeito. E o que eu vejo normalmente? O Instagram é uma arma que às vezes pode ser não das melhores. Sim. Mas você coloca ali e o paciente te exige aquilo ali. Nem sempre a gente consegue resultados como o melhor caso do consultório, que é o que a gente publica. Sim. A gente nunca publica o médio. Publicar um mas resultado. Acontece, a gente nem sei. A gente não é regular uma reta em todos os nossos casos. Sim. E a gente sabe disso. Né? Às vezes o paciente é que não sabe porque ele só vê os casos melhores ali no Instagram. Então a gente tem que trabalhar um pouco desses conceitos de como lidar com pessoas para que eles vejam a realidade da ROF, o que ela pode nos integrar, aquilo que a gente realmente consegue conseguir. Eu sempre boto um conseguir para menos, porque se eu ofereço mais do que eu prometi, ele ri para mim. Eu posso ter um resultado maravilhoso, mas se eu der uma expectativa lá em cima, ele vai falar assim, olha, eu gostei, mas não foi aquilo que você falou, que você esperava. E isso é frustrante. A palavra frustração vem muito disso, de você não atingir aquilo que ela sonhou. Sim, que ela idealizou, né? E qual conselho o doutor daria para os profissionais que ainda não trabalham com fios e querem iniciar? Olha, conselho é sempre estudar muito, é sempre não acreditar em nós que estamos no palco 100%. Eu falo sempre isso quando eu estou no palco, olha assim, eu não sou dono da verdade, mas se eu conseguir levar para vocês alguma informação diferente do que vocês pensam, analisem, façam seus testes, botam nos seus pacientes, peguem uma X paciente e vê se isso faz sentido ou não vocês levarem para a sua clínica. Porque o nosso paciente vê a nossa verdade, não a minha verdade. Então eu acho que estudar muito,
contestar, divergir, eu acho que isso é muito saudável. Eu acho que é muito saudável. Quem não gosta disso, eu considero até que não deveria dar aula. Sim, porque... Nós que damos aula estamos aptos a ter divergência, a ser contestados. Sempre. Né? Faz parte da nossa formação de professor aprender. Aí se alguma pessoa falar algo que eu concorde ou não sei, não vejo problema nenhum falar que a gente vai estudar. Porque a gente aprende muito com o aluno. O aluno, às vezes, vem e começa... eu falo isso para eles. Eu estou aprendendo sempre com vocês também. Porque, às vezes, tem uma boa ideia que vem deles. Tem uma boa fala que você abre uma ideia. Você fala, puxa, não estava pensando nisso. Esse cara está abrindo um caminho. E vários caminhos na minha vida já foram abertos. Só que a vantagem da gente como professor dentro de uma empresa é de conseguir montar. Mas a origem não foi, às vezes, nem minha. E a gente tem que reconhecer isso. Às vezes a gente pega, às vezes, ideias que surgem e a gente constrói. Né? Eu não sou muito de falar de técnica minha técnica, porque eu tenho muita coisa da Coreia. A Coreia está aqui de fios, a Allure Medical me dá essa oportunidade de estar lá e de olhar. Isso é importante, né? Ou seja, nós somos... Eu me coloco como pessoas que pegam conhecimentos e trazem e colocam no mercado. Como outras fazem isso e colocam no mercado. Onde a pessoa vai querer ouvir e quem ouvir e o que pegar de cada uma, é direito de cada um fazer essa avaliação. Agora, conselho, mastiguem, peguem aquela informação, não repliquem sem antes analisar, sem repassar, porque é isso que faz um bom profissional. Essa capacidade dele de olhar, analisar, mastigar aquilo e aí depois falar se aquilo faz sentido ou não. Isso diferencia com certeza os profissionais, doutor. Sim. Né? A gente ouve muita coisa, é a nossa vida, né? A gente, independente de ser filho ou não, a gente fala muito, a gente conversa muito e é importante a gente no mundo de hoje é muito importante a gente ser um pé atrás para ver se aquilo que está chegando a gente faz sentido ou não. Que nesse mundo da ROF as coisas às vezes vêm, passam e somem. Como se nada tivesse falado, as coisas vieram e somem, né? Uma coisa até que me assusta, assim, gente, estava há menos de um ano atrás lá em cima, agora sumiu, ninguém mais fala nisso. Então... exatamente porque as pessoas às vezes querem impor regras que não existem e elas não sustentam aquilo, exatamente. Doutor, e onde que as pessoas conseguem te acompanhar teu trabalho? O meu trabalho que na Allure, eu sou especialista em produtos, desenvolver, tá vindo novidade da Allure de fio já, então vocês vão ter. Temos os fios multidirecional, que é uma novidade, que não é nem tão novidade, mas que as pessoas têm que saber trabalhar com ele para aumentar o grau de durabilidade dos seus trabalhos de mudança de posição de tecido. Mas a gente, lá no meu Instagram, que é @dr, Alexandre Lira com Y. Lá eu coloco normalmente as dúvidas deles, quando eles me perguntam, eu tento colocar vídeos explicativos, eu tento fazer um link com a empresa, porque eu gosto das pessoas entrarem na empresa para também ver a empresa como ela está trabalhando. A credibilidade, né? Exatamente. Isso é muito importante, gente, né? Os produtos que vocês utilizam, né? Ter sido aprovados, passa por um processo de qualidade, né, doutor? Eu tenho uma vantagem, assim, o CEO da empresa, da Allure, não sei se vocês sabem, mas ele não é um gestor financeiro. Ele é um gestor de produto também. Então é muito bom que a gente tenha na empresa alguém que seja preocupado com o produto e saiba essa linguagem. Que a gente fala como clínico, ele entende como empresa e ele vai trabalhar junto com a gente. Aqui, por exemplo, eu tenho esse organizador, parece uma coisa simples, mas ele ouviu como isso aqui é bom para organizar minha bancada e construiu para a Allure. Então, esse lado eu gosto muito da empresa, de estar numa empresa onde quem faz os trabalhos está dentro de um processo de criação também de produtos. Então, eu como clínico, jogo a dor da gente de clínico para melhorar sempre os produtos e a gente é ouvido nesse sentido. Muito bom. Doutor, muito obrigada por esse bate-papo. Tem mais alguma mensagem que você queira passar para os nossos telespectadores? Olha, a minha mensagem é sempre que sejam divergentes, sejam contestadores. Eu estou à disposição, qualquer dúvida, podem me perguntar pelo Instagram. A Allure Medical tem uma plataforma dela que também vocês podem botar lá e conversar direto com a empresa. É um site? Tem, a plataforma da Allure tem todas as explicações de todos os produtos, inclusive de intercorrência. Como sair de intercorrência. Não é uma empresa que está preocupada não só em vender, ela está preocupada em instrução, em educação. A gente tem os speakers, tem a parte do board e eu trabalho com eles, a gente está tentando, a gente faz o alinhamento de produtos, mas deixa inclusive os speakers livres
para fazer aquilo que eles entendem de melhor tecnicamente. Porque a gente entende que cada clínico tem a sua... tem o seu. Quem sou eu para fazer julgamento clínico? Sim. Mas a parte de produto a gente fala a mesma linguagem. A linguagem está alinhada no sentido de vocês entendam o que os fios da Alô podem trazer para vocês, diferente de outras marcas, e como eles devem ser aplicados. Então, sempre vai lá no site da Alô, falem com a gente, analisem bem, conversem com nós que estamos à frente da parte de produtos, que a gente está aqui para isso, para que eles botem fio. Aí eu queria só passar para você sobre a segurança, que a gente falou, você perguntou segurança. Eu tinha perguntado, e exatamente. segurança, a gente tem esse dispositivo, que é o grip, onde a gente trava o fio e aí a gente consegue recuar a hora que a gente quiser. Ou isso seja, não podia fazer anteriormente. Antigamente a gente só podia ir para frente. Hoje eu posso ir para frente e, se eu errar o plano, recuar. Então todos os fios da Alô vêm com o grip, dando segurança, cânula W, que é a ideia da indústria passar mais seguranças para o nosso cliente. Para que as pessoas percam medo de fazer fio, né? A gente trabalha nesse sentido. Existe ainda, doutor? Você sente que ainda existe medo? Já Existe, melhorou? Fernanda. Melhorou porque a indústria está produzindo, ela viu o medo onde é que estava e a gente constrói dispositivos para que isso minimize. Então, quanto mais a gente está aqui no podcast falando sobre isso, as pessoas falam assim, opa, entendi, eu tinha medo disso. Agora eu sei que eu posso recuar. Então, propagar em podcast, onde a gente está, essa é a nossa missão, para que as pessoas aprendam as ferramentas e percam os medos. Porque o tratamento, gente, é sensacional. Se as pessoas soubessem o poder que tem os fios, né, doutor? Elas botariam mais fios, é verdade. É porque o fio não faz mudanças da naturalidade. Eu amo porque eu conheço, então... Exatamente. Então, eu estou indo para a Coreia agora, daqui a... ficar 15 dias, espero trazer novidades para vocês. Vamos acompanhar então no Instagram. A gente sempre coloca no Instagram novidades, mas assim, essa nossa pretensão como indústria, como Alô, trazer sempre aquilo que a gente vê que está certo e trazer informação de como colocar. Então, acompanhar a gente, porque senão um multifilamentar de uma empresa é diferente de outra. E os dois são multifilamentares. Mas a gente tem que aprender as diferenças para você ter sucesso numa marca que entrega de uma forma que talvez é diferente de outra e talvez você consiga um resultado melhor do que outra. Mas aprenda aquela marca que você deseja trabalhar. Perfeito. Muito obrigada, doutor Alexandre. Foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Tenho certeza que inspirou e vai inspirar muitos profissionais que vão assistir. E acompanhem o doutor Alexandre, gente. Tirem as dúvidas, questionem, perguntem, aprofundem, né? Essa é a ideia. Estamos aqui, obrigado mais uma vez pela... Eu que agradeço. Abrahoff, a Via Estética, né, ter me convidado. Me coloco à disposição do seu público. Obrigada. Gente, terminamos mais um episódio da Abrahoff, a voz da harmonização orofacial, diretamente do Full Face 2026. E fica comigo para o próximo episódio.